Quando você está passando por um momento difícil, pode dizer: Deus, eu não gosto disso, isso não é bom, mas eu vou me regozijar, porque eu sei que eu vou ganhar algo com isso, eu vou conseguir alguma coisa disso, eu vou ser mais maduro, eu vou conhecê-lo melhor quando isso acabar do que eu conhecia quando começou. Eu estou encorajando você a dizer essas coisas em voz alta. Vai ser bom para você. Dizer isso não é bom e dói Deus. E realmente, no meu estado natural, eu preferia não estar aqui neste lugar, mas eu sei que você tem um plano. Eu sei que você vai trabalhar algo bom em mim. E quando for o tempo certo, você vai mudar a minha circunstância. Eu posso levá-lo a começar a fazê-lo dizendo algumas coisas em voz alta? E quando você fala em voz alta, da maneira como Deus quer que você fale, de acordo com a sua palavra, isso vai mudar seus sentimentos e também vai mudar sua mente. Ou você pode sentar e agir de acordo com o que sente ou com o que pensa. 1 Pedro, capítulo 3. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão abençoados. Felizes, dignos de serem invejados. Não tenham medo de suas ameaças, não fiquem amedrontados por sua oposição. Mesmo que você faça a coisa certa e venha sofrer por isso. E sabe, a minha cabeça se inclina. Tem algo errado com isso, algo errado com aquilo. Se eu fiz o certo, eu deveria ter o resultado correto. Se eu fiz a coisa certa, eu tinha que ser abençoado. Ele está dizendo que você é abençoado, mas é abençoado a um nível mais profundo. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas, eu disse isso ao Dave na semana passada, eu disse, a maior coisa que Deus pode nos ensinar é como ser feliz quando as coisas não saem do jeito que nós queremos. Em Mateus capítulo 5, nós temos um famoso sermão de Jesus, chamado de Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças. Eu gosto de dizer bem alto, bem-aventuranças, mas eu gosto de chamá-las de atitudes de bem, que são atitudes do ser. E sabe, as atitudes que precisamos ter, se queremos ter a alegria que Deus diz que podemos ter. Então, se pudermos olhar para Mateus capítulo 5 por um momento. Bem-aventurados. E a Bíblia Amplificada nos diz o que significa quando dizemos bem-aventurado. Se eu disser Deus te abençoe, isso é o que significa. Feliz, para ser invejado, espiritualmente próspero, com a vida alegre, com satisfação. E eu amo a satisfação no favor de Deus e na salvação, independentemente de suas condições externas. Oh, quão incrível isto é! Vamos ler novamente. Bem-aventurado. Se eu disser Deus te abençoe, que estou dizendo, eu quero que você seja feliz, tão feliz que será invejado, e eu quero que você seja espiritualmente próspero. Você percebe que não está falando da conta bancária? Com a vida alegre e com satisfação no favor de Deus e na sua salvação, independente do que acontece em sua vida. Posso te contar um segredo? Eu acho que gastamos muito tempo fazendo orações que Deus não está nem interessado em ouvir. Acho que falar com Ele de forma demasiada sobre as coisas que pensamos que nós precisamos e pessoas que precisam mudar para que sejamos felizes e pagar aumentos e casas maiores e carros novos e casar-se ou sair do casamento ou o que quer que venha a ser. Eu quero desafiá-lo a começar a orar de uma forma um pouco diferente. Levante-se e diga: Deus, como qualquer outra pessoa, espero que tudo corra do meu jeito, mas no caso de não acontecer, estou orando para que eu permaneça estável e para que eu seja tão feliz como eu seria se todas as coisas estivessem do meu jeito. Alguma vez lhe ocorreu orar antes do tempo para ser estável quando você não tiver o que planejou? Eu orei para isso ontem e hoje. E eu oro para isso frequentemente. Todos queremos ter o que queremos e não há nada realmente errado com isso. Somos seres humanos e muitas vezes Deus nos dá o que nós queremos, mas todos sabemos por experiência que nem sempre todos os dias correm da maneira como nós gostaríamos que fosse. Nós temos tantas maravilhosas, incríveis experiências
nas viagens do ministério. E alguém poderia pensar que pela quantidade de anos que eu tenho feito isso e pelo número de hotéis em que eu me hospedei, que eu poderia apenas ter um pequeniníssimo favor extra de Deus. E que eu poderia me hospedar em hotéis onde tudo funciona. Mas não. Mais uma vez, aqui em Albany. Fomos para o hotel na quinta-feira. Normalmente, quando chego à cidade, gosto de estudar, de tirar um cochilo e me preparar para a quinta-feira à noite. As pessoas que limparam o quarto tinham deixado todas as cortinas abertas e o sol estava inundando o quarto e é muito quente aqui, nenhuma quantidade de ar-condicionado a baixa temperatura, portanto eu não conseguia dormir. Virei a torneira de água sobre a pia na cozinha e a torneira saiu na minha mão. O meu banheiro, a pia estava entupida. Se você abrisse a água, então você tinha de fechar a torneira e você tinha que esperar até a água escoar, só então você poderia deixar correr mais água. Quinta-feira, 12h30 da noite. Alguém tentou entrar em nosso quarto. Era um homem que tinha sido enviado para recolher cabides de quartos vazios. Estávamos com cadeado na porta e por isso quando ele o empurrou, fez um grande barulho e Dave pulou e foi até lá. O que você está fazendo? O que você está tentando entrar neste quarto aqui? Quem é você? O que você quer? E o cara disse, eu achei que eu estava no quarto vazio. Nesta altura, você sabe, estávamos todos acordados de boca aberta. Nós sempre pedimos à secretária para não direcionar chamadas ao meu quarto. Eu tenho certeza que você pode entender, porque não há como dizer quem vai nos ligar e quantas vezes podem querer ligar, não percebendo que eu preciso descansar e estudar. No entanto, eu estava tirando o meu cochilo na sexta, tranquila, e o telefone começa a tocar. Então, ontem à noite, quando fomos para o hotel, vindo da reunião, você teria gostado de ver, devíamos ter realmente tirado uma foto. Isso acontece conosco, eu não consigo te dizer quantas vezes isso acontece conosco. Eles mudam o cartão-chave, você não consegue entrar em seu quarto. Mesmo que você esteja pagando pelo quarto, não consegue entrar nele. Então, eles foram e arranjaram um cara que, supostamente de uma chave mestre, até mesmo a sua chave não funcionava. Então aqui estamos nós, eu, Dave, meu assistente administrativo. Estamos apenas estendidos no hall do hotel, sentados no chão. Depois de estar aqui fazendo esta grande reunião e todo mundo animado e aplaudindo, eu acho que é apenas a maneira de Deus me deixar saber que basta lembrar quem você é e de onde você veio. Somente. Basta se sentar ali mesmo, naquele chão sujo, e ser paciente e agir como você sempre diz para eles agirem nestas reuniões. Vamos. Mas você sabe, a Bíblia realmente diz que quando coisas como estas acontecem, se eu posso permanecer a mesma, então eu sou tão abençoada. É isto que acontece. Quando você pode fazer isso, a sua atitude está pregando uma mensagem para o diabo. Você é um perdedor. Mais uma vez, você não me pegou. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm uma atitude humilde. Bem-aventurados aqueles que, quando choram, mantêm uma atitude positiva, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os que têm uma atitude contente. Você sabe, uma pessoa que não é humilde é arrogante e orgulhosa e sempre acha que eles merecem mais do que eles têm. Mas uma pessoa humilde é extremamente grata por cada pequena coisa que Deus ou qualquer outra pessoa faz por ela. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eles têm uma atitude de excelência, sempre querem fazer o que é certo. Bem-aventurados os misericordiosos. Eles têm uma atitude muito tolerante. Oh, não se preocupe com isso. Eu também cometo muitos erros como você.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que trabalham em unidade, consigo mesmo e com outras pessoas. E bem-aventurados os que são perseguidos por fazer o que é certo, que mantêm uma atitude de excelência, não importa o que custe. Algumas pessoas são definidas na excelência até doer, e assim, logo que dói, elas não querem mais ser excelentes. Sabe, nós vimos um grupo de pessoas no Antigo Testamento chamado israelitas, porque eram de Israel, e eles se tornaram escravos no Egito e passaram muitos anos em cativeiro, clamaram a Deus desesperadamente. Deus enviou-lhes um libertador, Moisés, com quem tiveram que passar 40 anos no deserto, recebendo algum equipamento e algumas experiências. Quantos estavam aqui na noite passada? Ok. E então os tirou da escravidão. Deus fez grandes milagres, dividiu o mar vermelho, o café da manhã caía do céu todas as manhãs, tantos milagres surpreendentes, a água que sai da rocha, todos os tipos de coisas assim. E, no entanto, a Bíblia diz que eles vagaram e vagaram. No deserto, por 40 anos, tentando fazer o que era, na verdade, uma viagem de apenas 11 dias. E eu acho que alguns de vocês são parentes dessas pessoas. Eu sei que alguns de vocês, com certeza, são seus parentes próximos. E eles achavam que o seu problema eram os inimigos. Os hititas, os jebuseus, os parasitas e todos aqueles itas. Eu digo que todos temos os nossos itas. O chefe ranzinza itas, o malvizinho itas, a dona as costas itas. Não importa como você os chama, todos temos. E culpamos o diabo, e culpamos nossas circunstâncias, culpamos as outras pessoas. Mas como eu disse no culto da manhã, eu acredito que é hora de assumir a responsabilidade por sua própria alegria. Pare de dar a alguém a responsabilidade de manter você feliz. Se você quer ser feliz, seja feliz. E se você quer ser infeliz, ninguém vai ser capaz de parar você. Eu tinha uma péssima atitude nos primeiros anos do nosso casamento, porque eu tinha sido tão abusada quando eu era criança. Eu era muito negativa e não confiante e todas essas coisas. E sabe, David tentou por um tempo, como qualquer bom marido, me fazer feliz. Ele tentou fazer isso, tentou fazer aquilo e aquilo outro. E depois de 3 anos, ele olhou para mim um dia e disse: quer saber, eu decidi que não importa o que eu faça, você não vai ser feliz, então eu vou parar de tentar. Quando você decidir ser feliz, me avise. E eu posso lhe contar um segredo? Alguns estão num relacionamento com pessoas em que você precisa dizer a mesma coisa. Porque você tem feito tudo para agradá-las, tentando mantê-las felizes, e elas já decidiram que elas não vão ser felizes. E então realmente você se torna codependente do problema deles, e a alegria deles determina a sua alegria, e você precisa tomar a decisão: eu vou ser feliz, e você faça o que quiser. Amém? Isso vai deixá-los loucos no início, mas pode mudá-los. Esta foi uma das melhores coisas que David fez para mim, não deixar que eu controlasse a sua alegria. Por que você está há 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Não foram seus inimigos, foi a sua atitude. Eles culparam Moisés, eles culparam Deus, eles facilmente ficaram desencorajados, ficaram facilmente deprimidos, muito impacientes, sempre pensavam que deveriam ter mais do que eles tinham, muito ingratos, muito desagradáveis. Sabe, se fizermos a coisa certa, em seguida vamos obter o resultado certo. Muito me admira aquelas pessoas que não querem fazer a coisa certa. Então elas têm uma má atitude para com as pessoas que são abençoadas porque fizeram a coisa certa. E você sabe, finalmente me cansei das pessoas estarem com inveja de mim por causa disso, daquilo outro. Eu finalmente comecei a pensar, quer saber? Não quero que alguém tenha, a menos que você esteja disposto a fazer o que fizeram para obtê-lo. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Então Caim
Nós vamos começar no verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe ao Senhor do fruto da terra uma oferta. Então Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado e consideração Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, nem teve nenhum respeito ou consideração. Caim ofereceu o trabalho da sua própria mão, ele ofereceu suas próprias obras, com as quais Deus nunca está satisfeito. Mas Abel ofereceu das primeiras crias do seu rebanho. Eu não sei todas as razões porque Deus não considerou a oferta de Caim, mas eu tenho certeza que havia muita atitude acontecendo ali. Mas não aceitou Caim sua oferta, verso 5. Ele não teve nenhum respeito ou consideração. Caim ficou extremamente irritado e indignado e ele parecia triste e deprimido. Ele imediatamente tem uma atitude ruim. Não lhe ocorreu pensar, ok, agora, se Deus não está satisfeito com a minha oferta, então o que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar? Alô? Se as coisas não estão dando certo na minha vida, o que eu preciso olhar? Dizemos sempre, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Se permanecerem em mim, saberão a verdade, disse Jesus, e a verdade libertará vocês, mas não é a verdade sobre o meu marido, sobre os meus filhos, meus pais, meus vizinhos, que me libertará, é a verdade que Deus revela a você sobre você mesmo. Eu sei que outras pessoas têm problemas, eu lido com as pessoas o tempo todo com problemas. Eu realmente não estou dizendo que elas não precisam mudar, mas eu não posso fazer nada a seu respeito. A única pessoa de quem eu posso esperar ver qualquer mudança é de mim, se eu deixar Deus trabalhar em mim e de outras pessoas, só se eu orar por elas e confiar em Deus para trabalhar. Ok, verso 6. Talvez Deus quisesse falar isso para alguns de vocês hoje ou para alguém assistindo pela TV. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que o seu rosto parece triste e deprimido e desanimado? Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, e eu amo esta parte, mas você deve dominar o pecado. Você deve dominá-lo. Não culpe os outros, não culpe Deus, não culpe o diabo. Se você fizer bem, vai ser abençoado. Se não o fizer, então o pecado jaz à porta e você deve resistir e ficar contra ele. Uma das melhores maneiras, uma das mais fáceis e melhores maneiras de manter-se bem no centro da vontade de Deus é apenas manter uma boa atitude. Quais são as coisas mais importantes? Eu acho que uma das coisas mais importantes é manter sempre uma atitude misericordiosa. Lembre-se sempre que você cometeu muitos erros e quando outras pessoas cometerem erros, você não precisa ser duro e desagradável, e legalista e rígido com elas. Uma das melhores coisas que você pode dizer para as pessoas, a menos que seja uma situação onde você realmente precisa lidar com algo, a melhor coisa a dizer é, não se preocupe com isso, eu também cometo erros. Sabe, eu aprendi a sair do meu caminho quando as pessoas cometem erros. Eu sempre tento ter certeza de que eu voltei para eles, que eu andei a milha extra, e mesmo se eles já pediram desculpas, eu quero ter certeza de que a minha resposta a eles seja agressiva o suficiente para que eles realmente saibam que eu ainda não estou incomodada. Porque às vezes alguém pode nos ferir e eles dizem, sinto muito, e nós respondemos, tudo bem. E depois andam e se sentem culpados, estão preocupados com isso. É sempre bom pegar o telefone e dizer, ei, eu só quero que você saiba, eu não quero que você se preocupe com isso. Especialmente estando em posição de autoridade como eu estou, eu sei que se as pessoas cometerem um erro na minha frente ou fizer algo que elas sabem que não deviam fazer, elas podem se sentir muito mal. E aí eu ando uma milha extra para chamá-los e dizer, ei, tá tudo bem, eu cometi muitos erros em minha vida, não se preocupe. Seja misericordiosa. E acredite em mim. Eu não vi o planeta Terra com ela, eu tive que desenvolvê-la. Você pode desenvolver atitudes corretas. Existem personalidades ou temperamentos realmente. Nossa personalidade é resultado do temperamento dado por Deus e as coisas que nos acontecem nos primeiros anos da nossa vida. Então chamamos isso de personalidade.
Seu básico e inicial temperamento não pode ser mudado, mas a sua personalidade pode sempre ser mudada e melhorada. Eu sempre vou ser uma pessoa agressiva, mas eu aprendi a não passar por cima das pessoas no meio da minha agressão. Portanto, há diferentes tipos de personalidades. Para ser muito honesta, algumas pessoas vão inclinar-se um pouco mais para o lado de serem negativas do que outros tipos de temperamento. Sabe, existem pessoas muito felizes, otimistas, para cima. Elas estacionam o carro no estacionamento, depois não sei onde estão no estacionamento e só acham que é uma grande piada e tudo engraçado. Você vai se atrasar para o seu compromisso, elas estão apenas fazendo uma festa com o fato de que você não consegue encontrar seu carro e você diz, você vai ter alguma responsabilidade de agir como se tivesse um cérebro. Então vou lhe dizer, algumas pessoas que são naturalmente mais felizes e para cima, e é fácil para elas terem uma atitude nariz para cima o tempo inteiro. Eu acho que Dave é um pouco assim, ele é uma pessoa mais tranquila, nada o incomoda muito, eu acho que é mais fácil para ele apenas ser feliz. Sou mais profunda e eu tenho mais, me sinto responsável por todo mundo, tudo aqui é minha culpa e eu sempre tive um falso senso de responsabilidade que eu tenho melhorado muito nos últimos 10 ou 15 anos, mas a coisa é que eu tive que trabalhar um pouco mais para ter uma boa atitude do que talvez ele, mas você não pode sentir pena de si mesmo por causa disso. Não diga, bem, isso é como eu sou, isso é a maneira como eu sou. Não use isso como desculpa, diga, eu não me importo. Com o tipo de problema que eu tenho, com a ajuda de Deus, eu posso chegar ao ponto onde eu posso manter e conservar uma boa atitude em todo o tempo. Manter uma atitude correta é mais fácil do que recuperar uma atitude correta. Veja, requer também muita energia. Levantar, ir para baixo e tentar. Levantar-se de novo e acontece algo que você não gosta e você vai para baixo. Então você tem que chamar todo mundo para orar por você, encher o seu caminhão de cristãos para voltar para cima. E outra coisa acontece que você não gosta. Eu vivi assim por anos e finalmente pensei, você sabe o que? Isso está me esgotando, isso aqui. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E finalmente eu descobri que é muito mais fácil para mim não me deixar ficar chateada do que ficar chateada e então tentar me acalmar. Amém? Resista ao diabo no início. Sua atitude é o profeta de seu futuro. É sua melhor amiga ou sua pior inimiga. É a coisa que atrai as pessoas para nós ou então as repele de nós. Ela é a força principal que irá determinar se vamos ter sucesso ou falhar. E para ser honesta, tem realmente muito a ver com estar ou não agradando a Deus. Posso te contar um segredo? Eu acho que gastamos muito tempo fazendo orações que Deus não está nem interessado em ouvir. Acho que falar com Ele de forma demasiada sobre as coisas que pensamos que nós precisamos e pessoas que precisam mudar para que sejamos felizes e pagar aumentos e casas maiores e carros novos e casar-se ou sair do casamento ou o que quer que venha a ser. Eu quero desafiá-lo a começar a orar de uma forma um pouco diferente. Levante-se e diga a Deus, como qualquer outra pessoa, espero que tudo corra do meu jeito, mas no caso de não acontecer, estou orando para que eu permaneça estável e para que eu seja tão feliz como eu seria se todas as coisas estivessem do meu jeito. Alguma vez lhe ocorreu orar antes do tempo para ser estável quando você não tiver o que planejou? Eu orei para isso ontem e hoje. Eu oro para isso frequentemente. Todos queremos ter o que queremos e não há nada realmente errado com isso. Somos seres humanos e muitas vezes Deus nos dá o que nós queremos, mas todos sabemos por experiência que nem sempre todos os dias correm da maneira como nós gostaríamos que fosse.
Nós temos tantas maravilhosas, incríveis experiências nas viagens do ministério. E alguém poderia pensar que pela quantidade de anos que eu tenho feito isso e pelo número de hotéis em que eu me hospedei, que eu poderia apenas ter um pequeniníssimo favor extra de Deus. E que eu poderia me hospedar em hotéis onde tudo funciona. Mas não. Mais uma vez, aqui em Albany. Fomos para o hotel na quinta-feira. Normalmente, quando chego à cidade, gosto de estudar, de tirar um cochilo, me preparar para a quinta-feira à noite. As pessoas que limparam o quarto tinham deixado todas as cortinas abertas e o sol estava inundando o quarto, e é muito quente aqui, nenhuma quantidade de ar-condicionado a baixa temperatura, portanto eu não conseguia dormir. Virei a torneira de água sobre a pia, na cozinha, e a torneira saiu na minha mão. O meu banheiro, a pia estava entupida. Se você abrisse a água, então você tinha de fechar a torneira e você tinha que esperar até a água escoar, só então você poderia deixar correr mais água. Quinta-feira, 12h30 da noite. Alguém tentou entrar em nosso quarto. Era um homem que tinha sido enviado para recolher cabides de quartos vazios. Estávamos com cadeado na porta e por isso, quando ele o empurrou, fez um grande barulho e Dave pulou e foi até lá. O que você está fazendo? O que você está tentando entrar neste quarto aqui? Quem é você? O que você quer? E o cara disse, eu achei que eu estava no quarto vazio. Nesta altura, você sabe, estávamos todos acordados de boca aberta. Nós sempre pedimos à secretária para não direcionar chamadas ao meu quarto. Eu tenho certeza que você pode entender, porque não há como dizer quem vai nos ligar e quantas vezes podem querer ligar, não percebendo que eu preciso descansar e estudar. No entanto, eu estava tirando o meu cochilo na sexta, tranquila, e o telefone começa a tocar. Então, ontem à noite, quando fomos para o hotel, vindo da reunião, você teria gostado de ver, devíamos ter realmente tirado uma foto. Isso acontece conosco, eu não consigo te dizer quantas vezes isso acontece conosco. Eles mudam o cartão-chave, você não consegue entrar em seu quarto. Mesmo que você esteja pagando pelo quarto, não consegue entrar nele. Então, eles foram e arranjaram um cara que, supostamente de uma chave mestre, e até mesmo a sua chave não funcionava. Então aqui estamos nós, eu, Dave, meu assistente administrativo. Estamos apenas estendidos no hall do hotel, sentados no chão. Depois de estar aqui fazendo esta grande reunião e todo mundo animado e aplaudindo, eu acho que é apenas a maneira de Deus me deixar saber que basta lembrar quem você é e de onde você veio. Somente. Basta se sentar ali mesmo, naquele chão sujo, e ser paciente e agir como você sempre diz para eles agirem nestas reuniões. Vamos. Mas você sabe, a Bíblia realmente diz que quando coisas como estas acontecem, se eu posso permanecer a mesma, então eu sou tão abençoada. É isto que acontece. Quando você pode fazer isso, a sua atitude está pregando uma mensagem para o diabo. Você é um perdedor. Mais uma vez, você não me pegou. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm uma atitude humilde. Bem-aventurados aqueles que, quando choram, mantêm uma atitude positiva, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os que têm uma atitude contente. Você sabe, uma pessoa que não é humilde é arrogante e orgulhosa e sempre acha que eles merecem mais do que eles têm. Mas uma pessoa humilde é extremamente grata por cada pequena coisa que Deus ou qualquer outra pessoa faz por ela. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eles têm uma atitude de excelência, sempre querem fazer o que é certo. Bem-aventurados os misericordiosos.
Eles têm uma atitude muito tolerante. Oh, não se preocupe com isso. Eu também cometo muitos erros como você. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que trabalham em unidade, consigo mesmo e com outras pessoas. E bem-aventurados os que são perseguidos por fazer o que é certo, que mantêm uma atitude de excelência, não importa o que custe. Algumas pessoas são definidas na excelência até doer, e assim, logo que dói, elas não querem mais ser excelentes. Sabe, nós vimos um grupo de pessoas no Antigo Testamento chamado israelitas, porque eram de Israel, e eles se tornaram escravos no Egito e passaram muitos anos em cativeiro, clamaram a Deus desesperadamente. Deus enviou-lhes um libertador, Moisés, com quem tiveram que passar 40 anos no deserto, recebendo algum equipamento e algumas experiências. Quantos estavam aqui na noite passada? Ok. E então os tirou da escravidão. Deus fez grandes milagres, dividiu o mar vermelho, o café da manhã caía do céu todas as manhãs, tantos milagres surpreendentes, a água que sai da rocha, todos os tipos de coisas assim. E no entanto a Bíblia diz que eles vagaram e vagaram. No deserto, por 40 anos, tentando fazer o que era, na verdade, uma viagem de apenas 11 dias. E eu acho que alguns de vocês são parentes dessas pessoas. Eu sei que alguns de vocês, com certeza, são seus parentes próximos. E eles achavam que o seu problema eram os inimigos. Os hititas, os jebuseus, os parasitas e todos aqueles itas. Eu digo que todos temos os nossos itas. O chefe ranzinza itas, o malvizinho itas, a dona as costas itas. Não importa como você os chama, todos temos. E culpamos o diabo, e culpamos nossas circunstâncias, culpamos as outras pessoas. Mas como eu disse no culto da manhã, eu acredito que é hora de assumir a responsabilidade por sua própria alegria. Pare de dar a alguém a responsabilidade de manter você feliz. Se você quer ser feliz, seja feliz. E se você quer ser infeliz, ninguém vai ser capaz de parar você. Eu tinha uma péssima atitude nos primeiros anos do nosso casamento, porque eu tinha sido tão abusada quando eu era criança. Eu era muito negativa e não confiante e todas essas coisas. E sabe, David tentou por um tempo, como qualquer bom marido, me fazer feliz. Ele tentou fazer isso, tentou fazer aquilo e aquilo outro. E depois de 3 anos, ele olhou para mim um dia e disse: quer saber, eu decidi que não importa o que eu faça, você não vai ser feliz, então eu vou parar de tentar. Quando você decidir ser feliz, me avise. E eu posso lhe contar um segredo? Alguns estão num relacionamento com pessoas em que você precisa dizer a mesma coisa. Porque você tem feito tudo para agradá-las, tentando mantê-las felizes, e elas já decidiram que elas não vão ser felizes. E então realmente você se torna codependente do problema deles, e a alegria deles determina a sua alegria, e você precisa tomar a decisão: eu vou ser feliz, e você faça o que quiser. Amém? Isso vai deixá-los loucos no início, mas pode mudá-los. Esta foi uma das melhores coisas que David fez para mim, não deixar que eu controlasse a sua alegria. Por que você está há 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Não foram seus inimigos, foi a sua atitude. Eles culparam Moisés, eles culparam Deus, eles facilmente ficaram desencorajados, ficaram facilmente deprimidos, muito impacientes, sempre pensavam que deveriam ter mais do que eles tinham, muito ingratos, muito desagradáveis. Sabe, se fizermos a coisa certa, em seguida vamos obter o resultado certo. Muito me admira aquelas pessoas que não querem fazer a coisa certa. Então elas têm uma má atitude para com as pessoas que são abençoadas porque fizeram a coisa certa. E você sabe, finalmente me cansei das pessoas estarem com inveja de mim por causa disso, daquilo, outro. Eu finalmente comecei a pensar, quer saber? Não quero que alguém tenha, a menos que você esteja disposto a fazer o que fizeram para obtê-lo.
capítulo 4, Caim e Abel. Então, Caim, nós vamos começar no verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe ao Senhor do fruto da terra uma oferta. Então Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado e consideração Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, nem teve nenhum respeito ou consideração. Caim ofereceu o trabalho da sua própria mão, ele ofereceu suas próprias obras, com as quais Deus nunca está satisfeito. Mas Abel ofereceu das primeiras crias do seu rebanho. Eu não sei todas as razões porque Deus não considerou a oferta de Caim, mas eu tenho certeza que havia muita atitude acontecendo ali. Mas não aceitou Caim sua oferta, verso 5. Ele não teve nenhum respeito ou consideração. Caim ficou extremamente irritado e indignado e ele parecia triste e deprimido. Ele imediatamente tem uma atitude ruim. Não lhe ocorreu pensar, ok, agora, se Deus não está satisfeito com a minha oferta, então o que eu estou fazendo de errado que eu preciso mudar? Alô? Se as coisas não estão dando certo na minha vida, o que eu preciso olhar? Dizemos sempre, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Se permanecerem em mim, saberão a verdade, disse Jesus, e a verdade libertará vocês. Mas não é a verdade sobre o meu marido, sobre os meus filhos, meus pais, meus vizinhos, que me libertará. É a verdade que Deus revela a você sobre você mesmo. Eu sei que outras pessoas têm problemas. Eu lido com as pessoas o tempo todo com problemas. Eu realmente não estou dizendo que elas não precisam mudar, mas eu não posso fazer nada a seu respeito. A única pessoa de quem eu posso esperar ver qualquer mudança é de mim, se eu deixar Deus trabalhar em mim e de outras pessoas, só se eu orar por elas e confiar em Deus para trabalhar. Ok, verso 6. Talvez Deus quisesse falar isso para alguns de vocês hoje ou para alguém assistindo pela TV. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que o seu rosto parece triste e deprimido e desanimado? Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, e eu amo esta parte, mas você deve dominar o pecado. Você deve dominá-lo. Não culpe os outros, não culpe Deus, não culpe o diabo. Se você fizer bem, vai ser abençoado. Se não o fizer, então o pecado jaz à porta e você deve resistir e ficar contra ele. Uma das melhores maneiras, uma das mais fáceis e melhores maneiras de manter-se bem no centro da vontade de Deus é apenas manter uma boa atitude. Quais são as coisas mais importantes? Eu acho que uma das coisas mais importantes é manter sempre uma atitude misericordiosa. Lembre-se sempre que você cometeu muitos erros e quando outras pessoas cometerem erros, você não precisa ser duro e desagradável, e legalista e rígido com elas. Uma das melhores coisas que você pode dizer para as pessoas, a menos que seja uma situação onde você realmente precisa lidar com algo, a melhor coisa a dizer é, não se preocupe com isso, eu também cometo erros. Sabe, eu aprendi a sair do meu caminho quando as pessoas cometem erros. Eu sempre tento ter certeza de que eu voltei para eles, que eu andei a milha extra, e mesmo se eles já pediram desculpas, eu quero ter certeza de que a minha resposta a eles seja agressiva o suficiente para que eles realmente saibam que eu ainda não estou incomodada. Porque às vezes alguém pode nos ferir e eles dizem, sinto muito, e nós respondemos, tudo bem. E depois andam e se sentem culpados, estão preocupados com isso. É sempre bom pegar o telefone e dizer, ei, eu só quero que você saiba, eu não quero que você se preocupe com isso. Especialmente estando em posição de autoridade como eu estou, eu sei que se as pessoas cometerem um erro na minha frente ou fizer algo que elas sabem que não deviam fazer, elas podem se sentir muito mal. E aí eu ando uma milha extra para chamá-los e dizer, ei, tá tudo bem, eu cometi muitos erros em minha vida, não se preocupe. Seja misericordiosa e acredite em mim. Eu não vi o planeta Terra com ela, eu tive que desenvolvê-la.
Você pode desenvolver atitudes corretas. Existem personalidades ou temperamentos realmente. Nossa personalidade é resultado do temperamento dado por Deus e as coisas que nos acontecem nos primeiros anos da nossa vida. Então chamamos isso de personalidade. Seu básico e inicial temperamento não pode ser mudado, mas a sua personalidade pode sempre ser mudada e melhorada. Eu sempre vou ser uma pessoa agressiva, mas eu aprendi a não passar por cima das pessoas no meio da minha agressão. Portanto, há diferentes tipos de personalidades. Para ser muito honesta, algumas pessoas vão inclinar-se um pouco mais para o lado de serem negativas do que outros tipos de temperamento. Sabe, existem pessoas muito felizes, otimistas, pra cima. Elas estacionam o carro no estacionamento, depois não sei onde estão no estacionamento e só acham que é uma grande piada e tudo é engraçado. Você vai se atrasar para o seu compromisso, elas estão apenas fazendo uma festa com o fato de que você não consegue encontrar seu carro e você diz, você vai ter alguma responsabilidade de agir como se tivesse um cérebro. Então vou lhe dizer, algumas pessoas que são naturalmente mais felizes e pra cima, e é fácil para elas terem uma atitude nariz pra cima o tempo inteiro. Eu acho que Dave é um pouco assim. Ele é uma pessoa mais tranquila, nada o incomoda muito. Eu acho que é mais fácil para ele apenas ser feliz. Sou mais profunda e eu tenho mais. Me sinto responsável por todo mundo, tudo aqui é minha culpa e eu sempre tive um falso senso de responsabilidade que eu tenho melhorado muito nos últimos 10 ou 15 anos, mas a coisa é que eu tive que trabalhar um pouco mais para ter uma boa atitude do que talvez ele. Mas você não pode sentir pena de si mesmo por causa disso. Não diga, bem, isso é como eu sou, isso é a maneira como eu sou. Não use isso como desculpa. Diga, eu não me importo. Com o tipo de problema que eu tenho, com a ajuda de Deus, eu posso chegar ao ponto onde eu posso manter e conservar uma boa atitude em todo o tempo. Manter uma atitude correta é mais fácil do que recuperar uma atitude correta. Veja, requer também muita energia. Levantar, ir para baixo e tentar. Levantar-se de novo e acontece algo que você não gosta e você vai para baixo. Então você tem que chamar todo mundo para orar por você, encher o seu caminhão de cristãos para voltar para cima. E outra coisa acontece que você não gosta. Eu vivi assim por anos e finalmente pensei, você sabe o que? Isso está me esgotando, isso aqui. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E finalmente eu descobri que é muito mais fácil para mim não me deixar ficar chateada do que ficar chateada e então tentar me acalmar. Amém? Resista ao diabo no início. Sua atitude é o profeta de seu futuro. É sua melhor amiga ou sua pior inimiga. É a coisa que atrai as pessoas para nós ou então as repele de nós. Ela é a força principal que irá determinar se vamos ter sucesso ou falhar. E para ser honesta, tem realmente muito a ver com estar ou não agradando a Deus.